Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o projeto de clube empresa da equipe do Curitiba para a próxima temporada. Quais são os valores pedidos, pela diretoria do Coxa, pensando nesse projeto de clube empresa, que não é algo que vem de hoje, que eu quero comentar aqui com vocês nesse vídeo. Além também quero falar sobre o plano que seria de reestruturação em relação a valores de endividamento que eu quero trazer aqui. Além também de que história é essa, de que o Roberto Justus poderia ser um dos interessados, que surgiu essa especulação na última semana, me quero trazer as informações hoje para vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carton e conto aí com a ajuda de vocês, torcedores do Curitiba, para chegarmos a essa marca aqui de 50 mil inscritos no YouTube até o final do ano, então conto com a ajuda de cada um de vocês. Estou usando essa camisa do Cruzeiro, essa aqui de fundo do Goiás, porque eu não tenho nenhuma camiseta do Coxa aqui por enquanto, mas usei aqui só para deixar verde mesmo, porque eu não gosto de gravar o vídeo com outra camisa aí meio genérica, mas pelo menos fica na cor, então, no caso, para ter essa relação, e até mesmo porque eu torço pro Cruzeiro, então tem uma boa relação com a SAF, Tem muito o que eu quero dizer também sobre o que mudou do clube e por que eu acho que pode ser uma excelente alternativa para o Coxa no próximo ano. Só antes de dar uma sequência aqui no vídeo, eu tenho um recado para vocês da Sportpix.clube, caixa de apostas esportivas patrocinadora aqui do canal, que eu quero destacar os jogos da Copa do Mundo, que você já pode apostar por lá na Sportpix, começando no domingo às 1h da tarde, a estreia sendo aí entre Catar e Equador, jogo aí no caso 1h da tarde. Tem também na segunda-feira, no grupo B, partida entre Inglaterra e Irã, para você apostar em uma vitória. Na Inglaterra, por exemplo, ampla favorita para esse duelo. Jogo aí na segunda às 10 horas da manhã. Tem também na segunda que começa, jogos aí a 1h da tarde também, entre Senegal e Holanda. Várias partidas nesse início e no dia 24 entre Brasil e Sérvia. O link da Sportpix.clube para você começar a apostar nesses jogos, em vários que vão ter no decorrer da Copa do Mundo, vai estar aqui embaixo na descrição. Vai lá, faz seu cadastro e aguarde, para começar a apostar nesses jogos da Copa. Bom, gosto de começar o vídeo aqui contextualizando sobre desde o início, de quando surgiram essas tratativas e conversas para se transformar em um clube empresa. Basicamente, como quase todos os times do Brasil, o Curitiba também começou a pensar nessa possibilidade em dezembro do ano passado, primeiramente quando o Cruzeiro virou clube empresa e foi vendido para o Ronaldo por 400 milhões de reais, 90% da sua SAF. O Coxa desde aquela época já vinha buscando alternativas para ter aprovação no conselho para mudar o seu estatuto para permitir a chegada de um investidor e também para estudar as alternativas viáveis e como que seria esse plano de um clube empresa. Então, desde dezembro do ano passado, quase um ano basicamente, tem sido esses estudos para os sócios aí, inclusive votarem, que teve essa aprovação há um pouco mais do que 9 meses dessa transformação numa SAF para ter essa mudança no seu estatuto, onde 95,47% dos votantes votaram positivamente para essa mudança no quadro de sócios do Curitiba. Então, aprovaram essa transição do modelo para a SAF, que foi um dos primeiros passos. E assim, ficou definido que a estrutura, os pilares que o Curitiba deveria seguir era principalmente uma governança extremamente profissional, ou seja, uma governança corporativa, exatamente como é uma empresa nos dias de hoje, tendo realmente pessoas em cada cargo que são os melhores para fazer aquela função e não, por exemplo, que vemos muito no Brasil. Não estou falando que seja isso no Curitiba, mas que claramente todo mundo sabe, que tem vários times aí que tem uma estrutura basicamente igual em 1980, Ah, não, vou contratar esse diretor de futebol porque é meu amigo, que é conhecido meu, vou colocar uma analista de fisioterapia que é meu genro, alguma coisa assim. Isso é muito comum no futebol de hoje em dia e com essa transformação num clube empresa, simplesmente não existe mais isso, Eu mesmo torço pro Cruzeiro e uma coisa que me dá orgulho bastante é ver, que o clube, saiu daquele time que tinha uma fama de caloteiro para ter as finanças organizadas para pagar suas dívidas. Tem realmente um time ali de gestão extremamente profissional, com diretores para cada função, o executivo de futebol, o diretor financeiro, o diretor de marketing. Então, isso vai dando toda uma corporação, uma profissionalização no clube, que é um dos pilares que o Curitiba tem como plano dessa SAF. Além também do plano para quitação das suas dívidas e de, no caso, financiamento, que no caso seria próximo dos 114 milhões de reais, o endividamento previsto para o Coxa pagar justamente nessa transformação no clube empresa. E o Curitiba foi importante ele fazer isso também, porque já estava meio que preparando o terreno para quando o investidor chegasse, tinha em mão todas as informações e também já um modelo baseado que poderia virar esse projeto da SAF seguindo esses padrões. Então o Curitiba vem se destacando nessa questão e estava permitido desde o mês de março a procura no mercado por investidores. E só lembrando que inicialmente, eu até trouxe um vídeo aqui no canal no mês de junho, a expectativa do Coxa não era de achar um investidor antes do final do ano, porque
né, ainda estava naquela questão de, vai ficar na Série A ou não. Tinha essa questão também, acabou confirmando a permanência na Elite, que é algo fundamental. Tem também agora a Copa do Mundo vindo, né? Então a expectativa inicialmente era de não achar um dono nesse primeiro momento, só para 2023, e tinha de olho também os outros exemplos de SAF no Brasil. Como que iriam se comportar Cruzeiro, América Mineiro, Botafogo e Vasco no caso quando forem negociados. Lembrando que o América ainda não foi, mas deve ter a sua SAF negociada nas próximas semanas. Bom, desde o início, né, o Coritiba tinha como base o exemplo do rival do Atlético, que era, por exemplo, em dividir, né, as suas ações em 2 grupos de ações, podemos dizer assim, né? Por exemplo, teria no caso, um Golden Share, que seria uma classe A dos ativos, ou seja, o investidor teria acesso a esses, que seria, por exemplo, direito dos jogadores, direitos de transmissão, premiações de campeonato, ou seja, a questão financeira. E a parte, o grupo B, né, que seria em relação à fundação do clube, por exemplo. Não teria direito a vender um estádio, não teria direito a vender uma propriedade para construir um shopping. Não teria isso, justamente dividindo, né, cada uma dessas classes de ativos, que é uma das metas do Atlético Paranaense também no próximo ano. E o Coxa via como um bom exemplo, né, do rival que também tem interesse e deve se transformar num clube empresa. Então esse plano de reestruturação seria, igual eu falei para vocês, na casa dos 114 milhões de reais. E assim, até teve estudos, né, para ver quanto que vale o Coritiba. A XP Investimentos e a Alvarez Marçal trabalham nessa prospecção de investidores e para avaliar quanto que valeria o clube. Em uma matéria que eu tirei do mês de junho, né, no caso o vice-presidente, o Glenn Stinger, comentou um pouco sobre o valor de mercado, que ele falou o seguinte: o valor de mercado do Coritiba ainda não está determinado, pelo contrário, o Coritiba não esperava apenas um cheque em mão, mas também um parceiro estratégico para fazer o clube alcançar os objetivos que o clube imagina. O cheque pelo cheque não será aceito, ou seja, muito mais um plano para se transformar num clube empresa, um modelo rentável e sustentável a longo prazo, do que só colocar dinheiro e realmente pensar que isso vai ser a solução, né? Não, o Coritiba tem a noção, né, de que tem que ser passo a passo e um projeto muito sólido pensando a longo prazo. E aí até mesmo o Sports Valley, que é uma empresa que eu listo aqui, né, eles fazem os relatórios dos times mais valiosos do Brasil, listando o Coxa avaliado entre o 17º clube do Brasil, avaliado em 296, quase 300 milhões de reais. Porém, o Nicola trouxe um vídeo nessa semana que me inspirou a fazer isso aqui, né? Com algumas informações, inclusive o crédito lá para ele, que desde março o Coxa vem buscando investidores no mercado e a pedida seria parecida com o que foi negociado o Cruzeiro e também o Botafogo, ou seja, 400 milhões de reais. Então, seria essa a pedida, que eu acho um valor justo. O Cruzeiro, por exemplo, é claro que tem essa dívida, né, de mais 1 bilhão, né? Então, meio que saiu 1 bilhão e 400 milhões. O Coxa sairia então por 400 milhões, mais ainda esse pagamento das dívidas, próxima dos 114 a 160 milhões de reais. Algo próximo a isso, ainda não está definido nesse balanço que ainda não saiu, né, de 2022. Mas enfim, o Cruzeiro e o Botafogo, né, que foram vendidos por valores próximos a esse, de 400 milhões de reais, e o Coritiba teria interesse, né, de ser também algo próximo nesse sentido. Então eu acho que pode ser sim um valor interessante, um valor justo, que poderia colocar o Coxa ano que vem, por exemplo, virando já um clube empresa em uns times mais, podemos dizer assim, né, que vai brigar por alguma coisa um pouco maior do que só na parte de baixo da tabela do Brasileirão, que é o que a torcida almeja, né, para os próximos anos. E até teve essa especulação de que o Roberto Justus poderia ser um dos donos do Coxa, porque teve um episódio dele no Flow Podcast na última semana, de que ele afirma, né, que tem interesse de comprar um time no Brasil e que tinha conversas avançadas, mas que não poderia revelar, que é um clube que, no caso, não está no estado de São Paulo, e muita gente associou, porque o Coritiba tem conversa com investidores e o Roberto Justo falou que tem conversas com o time brasileiro. Então, mas o Nicola disse que com pessoas próximas aí que está na tratativa, não é o Roberto Justo que tem interesse em comprar, né, a SAF do Coxa. Então eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você vê, como que você vê essa possibilidade da transformação no clube empresa? Deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e também assistir outros vídeos que nós já trouxemos aqui do Coxa, que eu vou deixar tudo aqui na tela final e o link aqui embaixo na descrição da BetWinner para você começar a fazer suas apostas. Valeu, galera!